Bom, então a aula de hoje é sobre desordens potencialmente malignas. E antes de falar propriamente, definir o que vem a ser as desordens potencialmente malignas, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu gostaria que vocês definissem para mim, em 3 palavras, quando vocês têm esse termo desordem potencialmente malignas, o que é que vocês pensam? Quais as palavras-chave surgem quando vocês têm esse título em mente? Desordens ou lesões potencialmente malignas. Para isso, a gente vai usar um programa que eu vou escrever aqui no chat, que vocês vão acessar esse programa, que é esse aqui, ó. Aí, ao acessar, eles vão solicitar um código, que eu vou escrever aqui esse código para vocês. Assim que acessa esse site, vai aparecer para vocês digitarem um código. Aí aparece essa tela aqui, ó, para vocês. Aí existem 3 espaços para vocês digitarem uma palavra, uma lesão, um termo, algo que correlacione com desordens potencialmente malignas. Depois que vocês preencherem esses 3 espaços, aí vocês submetem. Estão conseguindo fazer? Ótimo. Vamos criar nossa nuvem de palavras relacionadas às desordens potencialmente malignas. Quero saber o que é que vocês já sabem, qual o conhecimento prévio que vocês têm referente a esse conteúdo. Quando submete, aí ele volta de novo à página inicial. Aí só aguardar para que seja montada a nuvem de palavras que eu vou mostrar para vocês. Ótimo. Estou vendo aqui que vocês já estão respondendo. Vamos lá? Só 5 pessoas responderam. Tem 14 pessoas na sala, então vamos interagir. Escrever aí qual o conhecimento prévio, quais as 3 palavras-chave que vocês lembram esse tipo de alteração. Isso. 7 pessoas.
Todos responderam? Vamos lá, gente. 9. Mais alguém? Dez pessoas. Vamos lá, todos fizeram? 12 pessoas. Isso aí. Estão curiosos para saber, mediante esse conhecimento prévio que você já tem de desordens potencialmente malignas, qual a nuvem de palavras que surgiu? Então, vou mostrar para vocês, ótimo, acompanhar. Então, vocês conseguem ver. Então, a nuvem de palavras produzida por vocês foram essa aqui. Então, notem que alguns termos já surgiram, termos importantes, termos interessantes que já definem essas desordens potencialmente malignas. Então, vocês aqui responderam, na sua maioria, que desordens potencialmente malignas pode ser representada por leucoplasia. Foi a principal palavra que apareceu, tanto que ela aparece no centro com essa cor aqui azul. Então a gente consegue ver, então de fato é a principal alteração, a principal desordem que nós temos que investigar quando estamos diante de uma desordem potencialmente maligna. Em seguida a gente tem aqui a eritroplasia, que também representa, a quelite actínica também apresenta. Veja que vocês também colocaram uma sinonímia, né, para leucoplasia, que também pode ser caracterizada como uma lesão branca, a quelite actínica também lesão branca. Também interessante aparecendo aqui, ó, a leucoeritroplasia, que é a lesão mista, né, a associação da leuco com a eritroplasia. Outra alteração aparece aqui no número menor, que é o líquen plano, mas também é caracterizado como uma desordem potencialmente maligna. E logo em seguida aparece no percentual menor de descrição alterações que remetem, né, que se aproximam desse termo desordem potencialmente maligna, como tumor, câncer, metástase, alteração tecidual, carcinoma, proliferação, expansão, tumores de novo, células malignas, alteração. De fato, são termos chaves que podem ser a progressão, caracterizado como progressão dessas desordens potencialmente malignas. Esses outros termos nós vamos estudar melhor ao longo desse primeiro bloco de conteúdos. Tá? Mas eu acho que vocês foram bem felizes na constituição da nuvem, porque já abordam, já direcionam três principais desordens
que nós vamos falar agora na aula, que é a leucoplasia, a eritroplasia, a quelite actínica, são as principais que vocês apontaram tão bem, a lesão mista, que é a leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia, e também o líquen plano, que a gente vai ver no decorrer da aula. Tá? Então, sabendo disso, vamos agora partir propriamente para a aula. Então, parabéns a todos, obrigado pela ajuda. E agora. Então, essas desordens potencialmente malignas, elas são caracterizadas por um agrupamento de alterações teciduais, doenças, condições que têm uma maior chance de se transformar numa lesão maligna. Tem um potencial, uma chance muito forte de ter malignidade. Então, atualmente, a Organização Mundial de Saúde ela faz um conceito muito objetivo. Ela agrupa alterações de forma muito objetiva que podem traduzir alterações que desempenham, que têm uma performance maior de se transformar em câncer. Então, na mucosa oral, isso existe. E a OMS, desde 1978, faz essa abordagem. Naquele período, em 78, eles preferiram fazer uma definição dessas alterações, dessas lesões, em dois grandes grupos. Então, nós tínhamos as lesões pré-cancerosas e as condições pré-cancerosas, que, em termos gerais, podemos definir da seguinte forma: lesão pré-cancerosa, ou também chamado pré-câncer ou pré-malignidade, que corresponde a tecido benigno morfologicamente alterado, que apresenta risco maior do que o normal de transformação maligna. Então, era definido dessa forma. Já as condições pré-cancerosas são doenças sistêmicas ou hábito do paciente que não necessariamente altera a aparência clínica do tecido local, porém está associada a um risco maior do que o normal de desenvolvimento de uma lesão pré-cancerosa ou de um câncer neste tecido. Então vejam que eles faziam essa separação. Logo depois, em 2005, preferiram agrupar de modo genérico, não atribuindo esses conceitos específicos. Porque muitas vezes essas lesões e condições geralmente estão muito associadas. Então isso deveria um pouco atrapalhar na classificação e até no próprio diagnóstico. Então em 2005 eles renomearam o termo, passando a ser chamado de lesões com potencial de malignização, ou também chamado de lesões epiteliais precursoras, mas que em 2007, que é o que vale até hoje, eles preferiram reformular e assim denominaram esse grupo de lesões, de alterações, de condições de desordem potencialmente malignas. E vejam que corresponde ao que vocês praticamente falaram como as três principais definições lá na nuvem de palavras. Então vocês colocaram leucoplasia, quelite actínica e eritroplasia como sendo o carro-chefe. Na verdade, representam, né, as principais desordens que nós podemos encontrar. Vocês vão ver também em outros livros que muitas vezes eles preferem ainda conceituar essas desordens de forma separada, como acontecia lá na década de 70. Então eles faziam essa separação, porque muitas alterações poderiam ser envolvidas, mas que o entendimento atual da OMS, não apenas essas outras lesões, porque podem confundir, e com isso se perder um pouco nessa filosofia das desordens e com isso não ter o diagnóstico precoce. Porque naquele tempo, e alguns autores ainda fazem isso, tá? Se vocês forem pegar o livro do Neville, vocês vão ver que outras alterações irão corresponder. Ele prefere incluir. Porque algumas doenças, principalmente, que a gente vai falar agora, como exemplo aqui a gente tem como condições cancerizáveis, a síndrome da imunodeficiência adquirida, por exemplo,
que está bem associado aos linfomas e aos sarcomas, principalmente sarcoma de Kaposi. Temos também o vitiligo, associado ao carcinoma basocelular de pele. Temos também a síndrome de Sjögren, associada a os linfomas de Malte. Então, o líquen plano, que ainda fica, né, como sendo uma condição de fato. Tá? Então, algumas alterações estavam vinculadas ou estão ainda vinculadas a isso, mas que eles preferem não nomear como desordem. Então, atualmente, o que a gente tem que seguir é essa classificação publicada em 2007 na Journal Oral Pathology Medicine, onde foi atribuída essa nomenclatura e nova classificação chamada de desordens potencialmente malignas, nomeadas dessa forma: a leucoplasia, a quelite actínica, a eritroplasia, o líquen plano, a fibrose submucosa oral, lesões palatinas infumantes reversos, o lúpus eritematoso discoide e as desordens hereditárias. Então, essas 8 desordens, atualmente, pela OMS, correspondem ao que nós chamamos de desordens potencialmente malignas. Ok? Dúvidas, perguntas? Tudo certo, gente? Tudo certo, professor. Ótimo. Então a gente vai tentar agora, de forma muito objetiva e genérica, conceituar, dar os primeiros passos, caracterizando cada desordem dessa. Em um outro momento, em outra aula, a gente vai abordar melhor o manejo, o diagnóstico, né, o tratamento dessas desordens. Mas por hora vamos apenas ter conceitos gerais sobre esses tipos de alteração. Então, a primeira, a leucoplasia, nós sabemos pela definição da OMS que ela é caracterizada por uma placa ou mancha branca, como vocês podem ver aqui, ó, na imagem, 3 imagens mostrando essa placa branca localizada em fundo de vestíbulo. Veja que pega um pouco da mucosa e um pouco da gengiva inserida marginal. Temos aqui outra mancha branca localizada em soalho de boca e ventre de língua. E outra mancha branca aqui localizada na região retrocomissural, aqui mais anterior na mucosa jugal. Então essa placa ou mancha branca, ela não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que a leucoplasia é um termo estritamente clínico, ou seja, seu diagnóstico é por exclusão. Então, se faz necessário investigar outras alterações que, porventura, estão associadas à lesão. Então, essa busca de diagnóstico e esse critério de exclusão são importantes para a gente comprovar essa alteração. Obviamente que no percurso da investigação para o diagnóstico, lançamos mão de exames complementares, como principalmente a biópsia seguida de análise anatomopatológica, para de fato nortear esse diagnóstico. Mas sempre lembrando que a leucoplasia se faz necessário uma correlação estritamente clínica, porque a alteração histopatológica ela não é específica para a doença. Não é. Não existe um padrão categórico próprio para a gente definir como outras alterações existem. Eu olhando lá no microscópio, eu consigo ver em outras doenças, em outras condições, em outras lesões, que de fato corresponde àquela alteração. Já a leucoplasia não. Ela tem alterações muito diversas que aparecem em outras condições. Então, por isso, gente, que se faz necessário ter em mão diagnósticos diferenciais e um bom critério clínico para a gente definir melhor essa leucoplasia. Então, por essa dificuldade de diagnóstico,
né, por ser de exclusão, então por isso que ela entra como a principal desordem potencialmente maligna, porque parece que ela representa, parece que ela é o início. Quando o câncer é instalado, parece que ela é o início de tudo. Isso na mucosa oral. Por isso que se faz essa atenção, por isso que ela representa a primeira desordem mencionada pela OMS, por conta dessa característica clínica que ela tem diversa, necessitando de um diagnóstico de exclusão para sua conclusão. A quelite actínica ou queilose actínica, ela é definida como uma alteração pré-maligna comum do vermelhão do lábio inferior. Então, muitas vezes, por conta da localização anatômica e esse tipo de alteração ser bastante vinculada exclusivamente, né, praticamente exclusivamente a isso, a exposição progressiva ao excesso de luz ultravioleta, geralmente ela inicia como uma placa branca, localizada nessa região do lábio. E vejam que essa quelite actínica, ela tem uma evolução lenta, porque a característica clínica tem uma progressão na condição clínica, então aparece geralmente como uma placa branca, um endurecimento do lábio, crostas, ulcerações, até vincular úlceras maiores. Então, essa evolução lenta e intermitente que pode aparecer durante a clínica da quelite actínica faz com que o seu diagnóstico seja mais difícil e por ela ter também essa evolução lenta. O grupo de pessoas que estão mais propensos a apresentar esse tipo de alteração são pessoas de pele clara, com ocupações profissionais expostas ao ar livre. Então, a atividade laboral vai estar relacionada a essa atividade exposta ao ar livre. E geralmente são homens com mais de 45 anos. Então, a proporção entre mulher e homens corresponde 10:1. Isso, né, porque as mulheres têm um fator de proteção, né, usam com maior frequência o protetor labial, né, por conta do batom e etc. Né, ter mais cuidado com relação a isso. Já o grupo de homens não tem tanto esse olhar, né? Já a eritroplasia, ela vai ser caracterizada por uma placa, úlcera ou mácula. Então a gente tem aqui uma mácula avermelhada, localizada em fundo de vestíbulo e mucosa jugal mais superior. Temos aqui uma úlcera localizada em palato, coloração também vermelha, e aqui temos uma placa localizada em soalho de boca. Então vejam que geralmente essas alterações, seja através da placa, da úlcera ou da mácula, elas são assintomáticas muitas vezes, bem demarcada, né, bem delimitada, com a textura e consistências normais. Então o diagnóstico da eritroplasia também é bem difícil com relação ao aspecto clínico. Então não chama tanta atenção. Então por isso que a questão do autoexame é preocupante, porque muitas vezes o paciente não tem esse critério através da inspeção de observar se aquele degradê de coloração está diferente, né? Até porque a cavidade oral ela tem essas nuances de coloração que vai de um avermelhado, né, até um rosa mais pálido. Então, por isso que eles têm essa dificuldade, por isso que também o autoexame muitas vezes é contraindicado de imediato. Por conta disso, né? Às vezes eles não conseguem perceber essas alterações. Então, por isso que esse critério diagnóstico na inspeção é importante. Outra coisa também interessante que a eritroplasia, por ela causar essa atrofia maior, muitas vezes, ela culmina geralmente a ter um potencial de cancerização maior, quando comparado com a eritroplasia. Porque quando a gente vai estudar a biologia dessas lesões, parece que a eritroplasia ela é oriunda de uma leucoplasia jamais evoluída. Porque geralmente se começa pela leucoplasia e ao longo do tempo aquele epitélio vai atrofiando, vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais delgado, e com isso começa a aparecer esse tecido mais vascularizado, dando essa coloração mais avermelhada. Tanto que tem alguns autores que preferem associar ambas as lesões, porque muitas vezes aparece
ambas as lesões dos pacientes. É muito difícil a gente, muitas vezes, encontrar aquela leucoplasia verdadeira, aquela lesão branca isolada. Como eu mostrei aqui, ó, a gente encontra, mas muitas vezes quando os pacientes chegam para fazer o exame, nós já vamos encontrar o que? A lesão mista. Por isso que vocês colocaram lá, alguns de vocês colocaram lá na nuvem de palavras, leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia. Porque na verdade ocorre essa associação de fato, né? Essa lesão mista que pode aparecer. E geralmente os homens são os mais acometidos por essas eritroplasias, numa idade, né, numa faixa etária de 55 a 74 anos. E os locais mais comuns é o soalho de boca, como eu mostrei nessa ilustração, e o palato mole, evidenciado aqui nessa outra ilustração. Já o líquen plano, ele é conceituado como uma doença mucocutânea inflamatória crônica, também denominada como autoimune ou imunomediada, mas o termo mais correto é conceituar como mucocutânea inflamatória crônica. Então, ela pode acometer vários locais do corpo, né? É uma doença sistêmica, né? Encontrada na região tanto de pele quanto de mucosa. Então, a gente pode encontrar em várias áreas do corpo. E a cavidade oral parece que é o sítio preferencial de aparecimento da alteração. Muitas vezes os pacientes vão ter as lesões de boca e não têm as lesões sistêmicas, né? Em outros locais do corpo, apenas tendo a boca como principal sítio. E geralmente a boca, quando eles têm sistêmica, a boca é o principal local que eles procuram para diagnóstico, porque muitas vezes eles sentem sintomas. Então, nessa ilustração aqui, eu mostro para vocês uma característica muito pertinente e patognomônica do líquen plano, que é esse rendilhado. Essas lesões brancas estriadas, localizadas na mucosa jugal aqui, nesse exemplo, caracterizando assim o que nós chamamos de estrias de Wickham. Então, essas estrias de Wickham, geralmente elas aparecem na mucosa jugal de forma bilateral. Mas as estrias de Wickham podem aparecer também em outros locais da cavidade oral, como, por exemplo, língua, soalho de boca, gengiva. São outros locais que podem aparecer esse rendilhado, essas estriações. E também na pele. Tá? As estrias de Wickham também aparecem na pele, além das mucosas, que é o local preferencial. O líquen plano a gente vai estudar mais à frente. Ele também pode ser caracterizado clinicamente com variantes. Uma principal variante que parece ter um potencial maior de malignização é o líquen plano erosivo, como eu mostro aqui para vocês nessas ilustrações. Uma úlcera extensa, geralmente dolorida, aqui na mucosa jugal. Vejam que aqui já tem uma lesão mista, né? Vermelha, ulcerada e branca, que muitas vezes faz com que outras coisas possam aparecer. Então, para esse caso aqui, por exemplo, com certeza tem que se lançar mal de exame de biópsia, porque está muito exuberante essa clínica, invariável, né? Então, existe aí, ó, algumas outras alterações que possam também existir. Uma leucoplasia, uma eritroplasia ou o próprio líquen plano, tá? Então, vejam que já começam a complicar mais um pouco para o diagnóstico, não? Por isso que a gente usa geralmente para ter o diagnóstico específico o líquen plano. E o líquen plano, ele é sim uma doença que tem que se fazer o diagnóstico histopatológico para a gente ter certeza que é essa condição. Quando não se tem esse entendimento, a gente já tende a pensar em leucoplasia. Tá? Então é por isso que é por exclusão mesmo o diagnóstico de leucoplasia. Então essas lesões aqui são de líquen plano oral, com a variante erosiva, aqui localizada em mucosa jugal, e aqui nas gengivas. Essa característica aqui, onde o local mais comum encontrado é a gengiva, a gente também pode chamar de gengivite, caracterizado, né, como gengivite descamativa. Então, quando ela atinge assim a gengiva dessa forma, vejam que parece que tem como se o tecido estivesse destacando. Né? Os pacientes vão até falar, parece que está despelando. Eu sinto pelinhos saindo. Então, essa característica mesmo, que a gente chama de gengivite descamativa, que é característica
de algumas doenças, inclusive do líquen plano oral, a variante erosiva. Já a fibrose submucosa oral, ela é caracterizada pela rigidez da mucosa com intensidade variada, causada por hiperplasia fibrosa e modificação do tecido conjuntivo superficial. Então, podem aparecer essas variantes aqui de condições clínicas, desde a necrose, hiperpigmentação da região da mucosa, vermelhidão, essa área aqui também, ó, branco-leitosa, com atrofia da mucosa, de coloração branca, né, leitosa, como eu acabei de falar. E o interessante é que a fibrose submucosa oral, ela não é encontrada no nosso meio, aqui no Brasil. Ela é muito própria, esse tipo de alteração, lá da Ásia, porque lá na Ásia eles têm o hábito de fazer, de mascar uma folha de uma planta chamada areca, que eles chamam ao mascar essa planta, essa folha, eles chamam de betel. Então eles mascam o betel, oriundo dessa folhinha, né, que é a areca, dessa planta, e eles têm esse hábito de mascar, e essa planta, ela promove uma alteração epitelial carcinogênica muito forte, muito séria. Mal comparando, é como se fosse o tabaco, o fumo. Praticamente isso. Então, eles têm esse hábito de mascar. No passado, o tabaco ele era mascado. Depois que ele começou a ser utilizado em combustão, mas no passado ele era mascado também. Então, esse constituinte que vai formar a fibrose submucosa oral, que é o betel, o hábito de mastigar, né? O betel, ele é caracterizado lá na região da Ásia. Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa variante de desordem potencialmente maligna. Mas que vejam que se assemelha bastante às condições clínicas, por exemplo, da estomatite nicotínica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vê essa hiperpigmentação dos dentes, essas áreas mais esbranquiçadas, então é bem característica. E a fibrose submucosa oral, comparando com a estomatite nicotínica, ela tem um potencial de cancerização muito maior. Já as lesões em palatinos infumantes reversos, aí sim, esse tipo de lesão que vocês vão ver depois como característica maior a estomatite nicotínica, porque a estomatite nicotínica ela pode estar ou não associada, né, ao hábito reverso de fumar. Mas as lesões palatinas infumantes reversos estão vinculados aos pacientes que fazem o uso reverso dessa condição, ou seja, usam cachimbo, cigarro de palha, ou seja, não usam um mecanismo para criar combustão com uma barreira, como dizer, com um filtro de cigarro normal. Já a estomatite nicotínica não entram a todos os fumantes, seja ele fumantes com cigarro eletrônico, né, que hoje em dia já existe até trabalhos que tem um potencial de formar essas estomatites nicotínicas. Temos também os usuários com cigarro com filtro. Né? Então, as lesões palatinas infumantes reversos, ela é própria da região do palato em pacientes que fazem uso do fumo de forma reversa. Aí a gente lembra os usuários de cachimbo e cigarro de palha, ou cigarro sem filtro. Então, essa combustão, associada com os componentes do cigarro, ou do fumo, ou do tabaco, vão causar alterações importantes na região do palato, promovendo o aparecimento de placas brancas, intensa inflamação avermelhada, ou esbranquiçada, ou até ulcerada. Outra alteração que vocês vão ver bastante, que caracteriza bem o hábito de fumar cronicamente, é a impregnação do fumo, né, do tabaco, nos elementos dentários e também na mucosa. Vejam que essa mucosa está hiperpigmentada. Então vai aparecer outro tipo de alteração, que é a melanose do fumante. Então vejam que os pacientes todos têm essa alteração, em sua maioria. Tá? Essa hiperpigmentação da melanose do fumante, e por eles terem, né, essa associação maior a ter a combustão juntamente com o fumo, né, com os componentes lá do cigarro, ou do fumo, ou do tabaco, fazem com que eles criem um ambiente maior
para os agentes carcinogênicos agirem nessa mucosa palatina. Tá? Então, propriamente para esse grupo de pacientes. Atualmente existem estudos também para esse grupo aqui de pacientes que entra como fumantes reversos, para os usuários também de drogas ilícitas, como principalmente maconha. Então, existe já uma associação, não propriamente na região do palato, mas sim em outras áreas da boca, como língua, soalho de boca, né, para maconha, né, associado. E também existem trabalhos relacionados aos pacientes com consumo de crack, por também utilizarem a forma reversa e conseguirem ter a combustão com o constituinte lá da cocaína, né, que é um subproduto da cocaína, que é o crack. Então já existem trabalhos que trazem também esse outro olhar para esse tipo de pacientes, não só apenas o tabaco e o fumo, mas a maconha e também o crack tem uma associação já, né? Já tem trabalhos que apontam, que mostram esse tipo de alteração. Mas que, de um modo geral, essas lesões a gente vai estudar melhor depois, a gente caracteriza ela como uma estomatite nicotínica. Mas por ser no palato e ter o hábito reverso de fumar, nós denominamos como desordem potencialmente malignas as lesões palatinas em fumantes reversos. Tá bom? Dúvidas, Professor, perguntas? Oi, pode falar. bom, meu nome é Renan. Sobre a fibrose mucosa oral, eu queria saber se ela está somente ligada ao hábito de mascar aquela folha específica ou Isso. se há alguma outra forma de A eu ter essa. fibrose submucosa oral apenas a folha de areca, ao hábito de mascar betel. É correlacionado. Não existem, por exemplo, o hábito de mascar fumo, tabaco, não. Ele não tem essa característica. Então a fibrose submucosa oral é pelo betel e a folha de areca mesmo. Entendi, entendi. Obrigado. Tem que falar no áudio, viu? Porque senão eu não consigo ler aqui o chat, só quando eu minimizo. Mais alguém gostaria de comentar? Tudo bem, gente? Podemos continuar? Vamos lá. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, por favor, fique à vontade. Então, lúpus eritematoso discoide é uma doença autoimune crônica e recorrente de etiologia desconhecida. Vale lembrar que o lúpus eritematoso ele é dividido em dois subgrupos, né? A gente tem um sistêmico, mas para desordem potencialmente maligna só vale o discoide, por ser uma doença autoimune que ataca principalmente a região de pele e mucosa. São geralmente esse tipo de alteração nessa doença, ela é mais pertinente, né, mais encontrada em mulheres e geralmente com cerca de 30 anos de idade, ou seja, de pacientes mais adultos jovens. Esse tipo de alteração do lúpus na mucosa vai ser caracterizado por máculas arredondadas, vermelhas, de bordos bem definidos, tanto na pele, que a gente consegue ver aqui essas máculas. Essa mácula, propriamente aqui na região de pele, com essa coloração avermelhada, a gente chama de eritema. Então, isso aqui é um eritema, por estar localizado nessa área, eritema malar. E vejam que esse eritema, percorrendo toda a região do dorso do nariz, né, e essa região malar, lembra uma borboleta. Então, o eritema malar pode ser também chamado de sinal de borboleta, que é característico do lúpus eritematoso discoide. Então, é um sinal que nós podemos encontrar com maior frequência nesses pacientes. E na mucosa oral, nós vamos encontrar essas máculas arredondadas vermelhas, bem delimitadas, geralmente assintomáticas, e é uma característica evidente. Então, existe um potencial de malignização para esse tipo de alteração também. Já as desordens hereditárias, elas são classificadas em três tipos de doenças. Aí entra aqui a síndrome de Plummer-Vinson,
a disqueratose congênita e a epidermólise bolhosa. A síndrome de Plummer-Vinson, ou também chamada Patterson-Kelly ou disfagia sideropênica, ela é caracterizada por um conjunto, né, de sinais e sintomas, onde o paciente vai apresentar disfagia cervical, ou seja, dificuldade de deglutir logo na primeira fase lá, ali do hábito de deglutição. Isso porque a região do esôfago vai ter o surgimento, né, de uma membrana. O esôfago superior, a parte cervical do esôfago, vai aparecer como uma membrana, dificultando a passagem do bolo alimentar e com isso dando disfagia, né? Uma dificuldade de deglutição. Os pacientes também vão cursar com anemia ferropriva, que geralmente essa anemia ferropriva será caracterizada por atrofia das papilas da língua, chamando assim de glossite atrófica, e também por quelite angular. Então, a quelite angular pode aparecer nesses pacientes que são lesões avermelhadas, geralmente com prurido, ulceradas aqui na comissura dos lábios. Os pacientes também podem apresentar um aprofundamento do leito ungueal e também uma degeneração no crescimento das unhas. Tem essa dificuldade. Então, essa síndrome ela é caracterizada por esse conjunto de sinais e sintomas. Já a disqueratose congênita, ela é caracterizada por uma pigmentação da pele. Então, essa pigmentação, essas manchas enegrecidas, pigmentadas, vocês vão encontrar na região da face, do tórax e dos membros. Vamos também achar unhas atróficas e bem quebradiças. Os pacientes também cursam com leucoplasia oral. Então, eles têm lesão branca caracterizada como leucoplasia verdadeira de fato. E também falência de medula óssea. Ou seja, vão ter dificuldade em produzir as células do sangue. E já a epidermólise bolhosa é uma doença autossômica. Ela pode ser dominante ou recessiva. Então, dependendo do grau de penetrância que pode existir para a doença, nós temos casos, né, que os pacientes têm uma doença mais branda e outros uma doença mais expressiva, mais agressiva, que é esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, veja que os pacientes vão ter vesículas e bolhas em toda a região da pele. Né? Alguns pacientes, por exemplo, vão a óbito no nascimento, porque quando eles nascem, os traumas, né, pelo simples fato do nascimento, eles têm o aparecimento dessas bolhas. Então, essas bolhas, elas são evidenciadas ao menor toque, ao menor trauma possível. Então, a formação dessas bolhas vão fazer ulcerações e essas ulcerações vão provocar fibroses. Então, esse ciclo intermitente, né, de úlcera, bolha e fibrose, cicatriz, faz com que ocorra a degeneração dessas regiões de extremidade, né, principalmente na região dos dedos, caracterizando dos dedos da mão, caracterizando assim também dos pés, caracterizando assim um sinal conhecido como luva de boxe. Esses pacientes eles têm essa alteração por conta do trauma que vai existir nessa região de extremidades, provocando o surgimento de bolhas, úlceras e fibrose. Então, esse ciclo faz com que aquela região fique realmente destruída e ocorre essa amputação ao longo do tempo. Então, veja que é progressivo isso. Tanto que muitos pacientes fazem uso de luvas de proteção para tentar minimizar e facilitar, não facilitar o aparecimento das bolhas e provavelmente das úlceras e das cicatrizes provocadas por essas úlceras. Na cavidade oral, a gente também vai encontrar uma exuberância de úlceras, de bolhas, de vesículas que eles vão apresentar. E essas úlceras e bolhas, elas são extremamente dolorosas,
Então, na hora do exame físico, os pacientes queixam de dor, muita dor. E outra coisa que pode aparecer na região perioral é o ciclo, né, do aparecimento dessas bolhas, dessas úlceras e a fibrose, favorecendo o enrijecimento dessa área perioral, fazendo com que os pacientes percam o limite de abertura máxima da boca. Eles não conseguem abrir a boca. E esse ato, né, esse tipo de alteração, nós denominamos de microstomia, que é bem característico desses pacientes da epidermólise bolhosa. Assim como outros pacientes que têm outras doenças do colágeno, né? Principalmente, porque o colágeno que vai dar essa elasticidade, né? Para a pele, para a região onde nós temos abertura, né? Esfíncter. Então, na boca acontece isso, os pacientes não conseguem ter abertura. Eles abrem muito pouco a boca por conta dessa fibrose perioral que acontece, por conta das ulcerações que sempre acontecem. E por ser uma área, por exemplo, para se alimentar, então no ato da alimentação forma bolha, porque tem trauma. Então imaginem o ato que dá muito prazer, né? E é de certa forma, né, tem que acontecer, né? Que é o ato de se alimentar, até para a gente sobreviver, causa trauma. Então são pacientes que têm uma vida muito debilitada. Né? Alguns pacientes, dependendo da expressividade variável, não chegam à adolescência, de tão grave que é a condição. Então, também é caracterizado como uma desordem potencialmente maligna, a fibrose submucosa oral. Desculpa, a epidermólise bolhosa, a fibrose submucosa. Professor, A epidermólise bolhosa, desculpe. professor, Oi. essa característica de não conseguir ter a total abertura da boca é chamada de micro o quê? Microstomia, vou escrever aqui. Tá bom, obrigado. Microstomia. Que é diferente de trismo, viu? Trismo é uma coisa, microstomia é outra, tá? Eu tinha pensado em trismo mesmo quando você falou Isso, a isso. gente associa bem mesmo, porque o trismo também dá estravamento, agora tem a ver com os músculos da mastigação. Aqui não, é por conta da região perioral mesmo. Uhum. Fica fibrosado e eles não conseguem abrir. Não tem essa elasticidade da pele, né? Por conta do aparecimento dessas bolhas e úlceras com frequência que causa fibrose e aí tem esse endurecimento dessa região. Entendi, professor. Obrigado.